Oi novamente, a gente começa a falar agora um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, observado principalmente na Europa Ocidental, na Inglaterra, na França, e depois ele se expande por outros países. Então, quando a gente fala que foi um movimento intelectual filosófico, quer dizer que não tem muito a ver com o povão, né? São ideias que surgem ali entre uma elite intelectual que muitas das vezes eram membros da burguesia, alguns nobres também. Pois bem, o Iluminismo ele trouxe ideias que, de certa forma, estão presentes nas constituições atuais. A Constituição brasileira tem ideias iluministas. A Constituição dos Estados Unidos tem ideias iluministas. Então, assim, pode novamente parecer um assunto muito recuado no tempo, mas tem a ver com coisas que a gente vivencia ainda hoje. Vamos lá. As ideias iluministas, elas defendiam que pelo uso da razão, do conhecimento, seria possível levar aos povos as luzes do conhecimento. Então era a ideia de iluminar, né, as populações contra as trevas da ignorância, do obscurantismo, da opressão. Então por isso, iluminismo. Então vamos falar em século das luzes, por exemplo. Né? E o iluminismo vai estar muito carregado de críticas ao antigo regime, que era aquela coisa de estamentos, de absolutismo monárquico, certo? As ideias iluministas elas vão se expandir, elas vão influenciar movimentos na Europa e também fora dela. Então, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, então revoltas aqui no continente americano, inspiradas em ideias lá do iluminismo. A maioria desses autores eram ligados à burguesia, certo? Então, o iluminismo também a gente pode entender como uma afirmação de interesses da burguesia, valores da burguesia. Eles deixaram vários textos escritos, né, várias obras, esses autores, cada um tem características muito particulares, mas a gente vai ver aqui em linhas gerais como funcionava esse tal iluminismo. Separando ele por campos. No campo científico, o que eles defendiam? Que era preciso, para chegar ao conhecimento, a experimentação e a observação. Você fazer experiências. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender o nosso momento atual. No nosso momento atual, tem muita coisa da dúvida da ciência. Muitas pessoas desacreditando da ciência. E acho que isso muitas vezes acontece porque as pessoas não entendem o método científico. Primeiro, a ciência não é totalmente dona da razão. Isso é impossível. Tá? Mas a ciência ela é baseada na experimentação. Então, por exemplo, se numa aula de química falam para você que um ácido e uma base, isso produz sal e água, é porque em laboratório esse experimento foi repetido várias vezes sobre as mesmas condições de pressão, temperatura, etc. E o resultado foi sempre o mesmo. Então, a reação de uma base com um ácido é sempre um sal e água, certo? Então, de um modo geral, as pesquisas científicas elas se baseiam nisso. Depois, o resultado de uma pesquisa científica também, ele é sempre avaliado por outros cientistas. Não é que o cara, ele acreditou, ele publicou, isso vai parar nos livros. Não. Isso tem que ser jogado para a comunidade científica para avaliar e validar, certo? Mas também, até mesmo aquelas concepções científicas que foram seguidas por muito tempo, em algum momento, podem ser questionadas. Por quê? A ciência está muito baseada na dúvida, porque a dúvida é o primeiro passo para buscar esse conhecimento. Então, se engana quem pensa que o conhecimento, que a ciência, é todo baseado na certeza. Não é esse o princípio, né? É muito mais a dúvida, é muito mais a experimentação. Na política e na sociedade, eles vão criticar o poder absoluto dos reis, mas eles também vão criticar a questão da desigualdade, do privilégio de nascimento. Então, por exemplo, a nobreza e o clero praticamente não pagavam impostos, praticamente não eram julgados pela justiça. E isso eram considerados os privilégios de nascimento. Então, o iluminismo vai defender uma coisa muito básica que talvez até hoje a humanidade não entendeu, que todo ser humano nasce livre perante as leis. Ou deveria, né? Todo ser humano deveria ser tratado igual perante as leis.